Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando aqui mais uma vez para te fazer companhia para aquele super bate-papo aqui nas tardes da Vibe Mundial. E hoje o programa tá interessantíssimo. Só aqui nos bastidores eu já tô encantada com as histórias que eu estou ouvindo. Fica com a gente que tem muita coisa boa, porque hoje eu tô recebendo aqui o Valdir Ercolani. Bem-vindo, boa tarde. Olá, Samira, é um prazer estar aqui com você, com esse sorriso. É um prazer te receber aqui. Sorriso tem que estar sempre no rosto. Com certeza. Não é verdade? Sem dúvida. Assim como no senhor também, que estou vendo. Gente, o Valdir, ele é publicitário, cineasta e agora também, depois de tantos anos, escritor. Muito bem, tem aqui 5 obras e a gente vai conversar. A gente vai conversar sobre a vida, tá? A gente vai falar sobre Jornada do Herói, a gente vai falar da saga do Inocêncio e todo mundo vai acabar entendendo o nosso ponto de vista aqui hoje. Não é isso? Vamos falar da vida, de espiritualidade, de autoconhecimento, né? Isso. Com certeza. Bem-vindo, viu? Tem muita história de vida. Estava me contando, ele vai fazer agora em março 86 anos. Com que idade se tornou escritor para valer? 60. 60. Comecei aos 60. Que maravilha. Lá Porque nos anos 2000, né? 60, Samira, eu já tinha visto o que eu queria e o que eu não queria. Infelizmente tem o que não queria também, né? Então eu precisava colocar no papel tudo isso, né? Que necessidade é essa de pôr no papel? Samira, eu vou te contar uma história. Primeiro porque eu queria colocar no papel porque nós devemos deixar, ao deixar esse planeta, eu acho que nós temos que deixar nossas pegadinhas, não importa o tamanho. Né? Boa. Sempre precisamos deixar. É como a árvore frutífera, né? Ela está lá e os frutos estão lá. Você não dá água nem adubo, mas os frutos estão lá e você pode realmente colhê-los. Que legal. Mas, aos 60 anos, você fica naquela dúvida, vou escrever, será que vale a pena ou não vale? Eu decidi voltar para o lugar onde eu nasci e ver a casa dos meus pais. Isso lá no Rio Grande do Sul? Nova Esperança do Sul. Nova Esperança do Sul. E encontrei a casa em ruínas, né? Um montão de rochas, com flores, inclusive, entre as rochas. E comecei a perambular por lá e encontrei um pé de tangerina que eu conhecia desde a minha infância. E o pé de tangerina já estava velhinho, mas tinha uma série de galhos carregados de tangerina. E eu colhi algumas e resolvi estabelecer um diálogo espiritual com o pé de tangerina. Eu perguntei para o pé de tangerina por que ele insistia em dar tangerina naquele lugar onde ninguém passava e ninguém vivia. E o pé de tangerina me disse, eu dou porque é a minha razão de viver. Se eu não der tangerinas, eu deixo de existir. E o pé de tangerina disse, e você vê, e não foi tempo perdido, porque você voltou aqui e colheu algumas para levar embora. Então, a partir daí, eu resolvi imitar o pé de tangerina. Lembremos sempre dessa história do pé de tangerina. Bonito, né? E ele fez isso, né? Temos aqui 5 obras. Eu deixei esse aqui por último, aqui, mas, na verdade, nós temos Inocêncio e a Criança Divina. Nós temos O Despertar do Inocêncio, nós temos Inocêncio e o Início da Jornada, e nós temos Inocêncio em Busca do Grande Homem. E, por último, Inocêncio e os Tesouros Esquecidos, que tem muitas perguntas, respostas e um encontro com grandes mestres, né? Na verdade, fala um pouquinho para mim destas obras. São 5 obras profundas que tratam, na verdade, da vida da gente. Da vida de um personagem, que pode ser baseada na vida dele. É uma jornada, Samira, é uma jornada individual. São verdades individuais, embora os temas são temas universais, mas é uma jornada que eu vivi. E o personagem Inocêncio, a criança, quando ela vem ao mundo, o cérebro dela é virgem. Está tudo lá para você colocar lá dentro. E ela
consegue as suas experiências através da observação, né? A criança Sim. é formada no lar, conforme os pais se comportam, conforme os vizinhos se comportam, a natureza, conforme a natureza. Ela vai observando e aqueles são os valores que ela vai registrando no seu cérebro. O mais importante são os exemplos, porque não adianta você dizer para a criança não beba, né? Faz mal, Sim. se você chega em casa se arrastando o dia todo. Né? Sim. Então, e o Inocêncio, o meio ambiente, eram vizinhos solidários, eram agricultores, eles se ajudavam mutuamente, um céu estrelado, e o Inocêncio não conheceu o mal. E se ele não conhece o mal não existe. Então o mundo é sadio, o mundo é seguro. Então o Inocêncio vai para o mundo com essa sensação de que o mundo é seguro, de que você pode confiar nas pessoas e as pessoas podem te ajudar. Uhum. E você sabe que as pessoas... Quando eu fui para a América do Norte, eu tinha 62 anos. Eu fui com um visto de imigrante para lá. Aí quando eu voltei, as pessoas diziam: Valdir, caramba, você é corajoso. Eu, com tanto dinheiro, jamais faria uma coisa dessa, né? E corajoso não me dizia nada. Passando o tempo, eu achei que entre a inconsequência e a coragem o fio é bem tênue, né? Mas, ultimamente, depois eu entendi por que eu fui para todos esses países. Uhum. Foi para a Europa depois? Exatamente. Por causa da inocência. O mundo é seguro. Você vai como se nada pudesse de ruim acontecer com você. Por isso que o jovem não tem esses medos que o adulto vai criando, Exatamente. né? Exatamente. Então, eu estava olhando aqui, é poético o texto, né? Ele acaba sendo, né, uma linguagem muito acessível. Por exemplo, acreditava-se que o céu regulava a ordem da natureza, que ele fosse o responsável pela sequência das estações, das quais dependem verdadeiramente o bem-estar e a existência dos seres vivos. Então, eram feitos pedidos para que o céu fosse generoso, já que uma colheita abundante dependia da participação dadivosa das chuvas. É o avô ensinando para o neto os segredos da natureza. Lindo, né? O Criador nos havia concedido tudo para a felicidade da alma. O canto dos pássaros, o pôr do sol, a lua e as estrelas. E assim é, né? A inocência, a poesia, as artes que sempre fizeram muito parte da tua vida. Não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Muito lindo. Aí nós vamos para uma outra fase, que é a fase da adolescência, da juventude. Com a morte, o destino ele tem uma maneira, às vezes, de fazer as coisas que a gente não consegue explicar muito bem. Mas o meu avô faleceu quando eu tinha uns 6 anos. Novinho. E é engraçado, né? É como se o destino precisasse preparar alguma coisa para te jogar para frente, né? Porque esses teus átomos, eles têm que vibrar. E lá não podiam vibrar mais, lá em Nova Esperança. Né? Então, Samira, de repente, meu pai e eu estávamos na lavoura, uma nuvem de gafanhotos, desses que a Bíblia conta, né? Cobriu o sol e dizimou as lavouras de todo mundo, de todos os vizinhos. Parecia que a gente estava no outono. Aí a vida ficou difícil. Aí meu pai, ele viu tudo aquilo e ele caiu. Mas como o meu avô materno, ele morava em São Borja e ele tinha um lote lá de uma quadra que ele havia comprado e a minha mãe tinha um lote. Então, as mulheres às vezes entram com a sua sabedoria e sugeriu ao meu pai que nós fôssemos para São Borja. E aí, meu pai concordou e fomos para São Borja. O Inocêncio foi para São Borja. Aí entra uma nova fase na vida. Exatamente. Lá em São Borja, através de um vizinho, eu conheci o cinema. Fui assistir uma matinê. E fiquei fascinado com o cinema. Quando eu
vi aquilo, aquele facho de luz na tela, mostrando aquela gente, tropel de cavalo, gente falando. Eu fiquei deslumbrado. Uma criança, né? Exatamente. E esperei todo mundo sair do cinema e fui falar com o gerente. E eu me ofereci para varrer o cinema de graça se ele me deixasse assistir os filmes. E o seu Queiroz, o gerente, disse, vamos, Guri, volta aqui segunda-feira. E eu fui. Vem cá, Guri. Eu fui na segunda-feira e comecei a trabalhar. Fiquei um mês lá fazendo esse trabalho e depois eu consegui um emprego remunerado. Enfim, levava os cartazes, varrer o cinema. Eu comecei a aprender o ofício de projeção também. Mexer com os projetores e fiquei mostrando filmes durante 3 anos. O senhor que fazia projeção? Exatamente. Olha, eu era operador. E aí o ouvido, ouvia aqueles diálogos, tudo. O dono do cinema, ele morava em Porto Alegre, o senhor Joaquim Macedo. E ele era casado com a irmã do João Goulart, naquela época, deputado. E o senhor Macedo me convidou, não sei o que ele viu, quem assoprou no ouvido dele, me convidou para morar com eles em Porto Alegre. Samira, no começo, eu não percebi a importância. Isso é o chamado. É o chamado. E o chamado você não pode recusar nunca. Ouviram? E então eu agradeci e recusei, mas passaram-se uns 3 meses por aí, a ficha caiu e eu comecei a perceber que se eu ficasse em São Borja, qual seria o meu futuro? Ser um gerente de cinema, quem sabe, ou se tivesse sorte, casar com uma filha de um rico fazendeiro e ser um capataz da fazenda. Aí eu me lembrei da proposta dele escrever uma carta para o seu Joaquim Macedo, perguntando se aquela oferta dele ainda estava de pé. Ele disse, está de pé sim, daqui a um mês eu estou em São Borja e a gente prepara a tua viagem. Que beleza. E lá em Porto Alegre, o filho do seu Joaquim Macedo, Luiz Macedo, ele era subgerente de uma agência de propaganda chamada Grant Advertising. Enfim, e eu entrei lá como estagiário, limpando os potes, indo para comprar cigarro lá para o pessoal lá embaixo. E fui treinando nas artes gráficas. Aí tomou conhecimento das artes gráficas. Exatamente. E aí eu comecei a ganhar um dinheirinho, realmente criando anúncios para as agências de propaganda. Tá, já era um publicitário. Né? Exatamente. E eu devia ter uns 20 anos, que me deu na cabeça que eu queria ir para Hollywood. Eu queria ver o lugar onde os filmes foram feitos. Era um sonhador, né? Não era um curioso, um buscador. Um buscador. E resolvi, achei que eu ia para os Estados Unidos. E fui lá no cônsul, naquela época, o mundo era maravilhoso, o cônsul te recebe, conversa com você. Sabe? Né? Não, é incrível, né? E o cônsul me explica, olha, Walter, não podemos te deixar ir para os Estados Unidos sem você ter um emprego lá, né? Porque falou sobre os imigrantes e os problemas que os imigrantes ilegais criavam, digamos, para o governo. E eu comecei, então, a escrever cartas para as agências de publicidade em Hollywood. E conseguiu um emprego? Não, aí eles me escreviam, só podemos te dar um emprego se você tivesse um visto permanente. Olha as histórias. Aí, aquele impasse, eu precisava resolver aquele impasse. Então, era tudo ou nada. Eu comprei uma passagem de ida e volta, eu tinha $300 guardado, reuni os meus trabalhos e cometi um ilícito de pegar um trabalho um pouco melhor dos meus colegas e fiz uma pastinha e fui lá no consulado americano e dar um checkmate no seu Mr. Warren, né? E eu disse, Mr. Warren, eu tenho que ir para os Estados Unidos. Para mim é uma questão de crescimento espiritual e profissional. E expliquei para ele, olha, eu tenho uma passagem de ida e volta. Isso era um outro chamado?
Ah, sim. Não, sempre tem chamado. O chamado, até no último suspiro, você tem outro chamado para ir para outra. Isso é verdade. Isso é verdade. Enfim, eu acho que aí, bom, depois, acho que o Mr. Warner aceitou meus argumentos e carimbou meu passaporte. E eu ainda não entendi até hoje se ele acreditou em mim ou ele quis se livrar de mim. Me diz uma coisa, eu estou lendo aqui, ó, por exemplo, no livro da maturidade. Esse já é o da maturidade, né? O início da jornada. Né? A vida adulta. Aí, assim, as atitudes de Vargas têm muito a ver com a filosofia positivista de Augusto Comte, disse Luiz Carlos enquanto se servia de salada. Há fatos históricos narrados durante essa saga? A gente passa pela nossa história? Passa, com certeza. Já que o senhor viveu a história? Passa, porque eu fui uma espécie de espectador, porque a minha segunda mãe, a esposa do Sr. Joaquim Macedo, a dona Fida, ela era irmã da Neuza, que era casada com o Leonel Brizola. Política ali rodando. Era irmã do Jango. E eles eram amicíssimos do Getúlio Vargas. Né? Então, eu ficava sabendo realmente da verdadeira personalidade do Getúlio. Né? Não essa personalidade que a história, às vezes, conta por razões específicas, né? Porque a história sempre é narrada pelos vencedores, né? Nunca pelo vencido, né? Pelos olhos dos outros, né? Então, os fatos históricos estão aqui. Estão aí. Porque não é só... E não é fake news. E não é fake news. E isso é interessante, né? Porque você vai lendo o livro e vai também tendo conhecimento da história por quem viveu durante a época da história. Exatamente. Como nós agora vivemos outras histórias e podemos contar lá na frente com propriedade, porque sim, né, conhecemos melhor as histórias. Todos nós temos a nossa jornada, ela é única. Ele fala de Kennedy, sensacional, viu? Maravilhoso, eu estou encantada com as ilustrações, viu? São bonitas, né? Da Ana Luísa Bellucci. Uma artista plástica extraordinária. Aí o último livro... O senhor chama que é o livro da maturidade profunda. Isso. Por que maturidade profunda? Porque eu já entendi que o senhor é um autodidata, eu já entendi que o senhor se aprofunda nos estudos também. E quando a gente fala dessa fase da vida, chamam de velhice, chamam de terceira idade, chamam de N nomes... Mas quando a gente fala de maturidade profunda, a impressão que me dá é que todos os conhecimentos estão ali registrados e vivenciados. Mas você ainda fica com umas perguntinhas, uns pontos de interrogação para ir em busca. O Jung chamaria do self. É o self. O self junguiano. O ser completo. Sim. O eu, né? Não o ego. É o que temos aqui. E também, aí continua a história do Inocêncio. Continua, e aí tem uma passagem muito interessante, porque quando eu morei na Europa, uma vez... Madrid, França. Uma vez eu tinha um amigo que morava na Argel. Eu fui visitá-lo e aproveitei para dar um giro nos oásis, né? Tinha uma furgoneta lá. E eu percorri uns 6, 7 oásis argelinos, o deserto. E nesse livro aqui, claro, está tudo lá, só que o grande homem, que o Inocêncio busca, as respostas que ele busca, estão lá no meio do deserto argelino, num vilarejo com 6.000 habitantes, onde tem uma sabedoria milenar, e você só chega lá de camelo. Não é fácil conseguir a sabedoria, né? Não é, a gente tem que percorrer mares, né? Desertos. E aqui, o último é Inocêncio e os Tesouros. Eu falo assim porque é rápido, né? O programa está acabando. Inocêncio e os Tesouros Esquecidos. Aí é um livro mais fininho, com grandes ensinamentos. Quais são esses tesouros esquecidos? Por que este título? Porque eles são eternos e são esquecidos. Então, na verdade,
a vivência do Inocêncio, ele traz de volta, revive todos esses tesouros que existem, mas são esquecidos, né? Porque a nossa sociedade, em geral, ela é uma sociedade de consumo, né? E nós somos sempre tentados por cenouras magníficas, né? Então, e a gente, enquanto nós tivermos cenouras magníficas, as portas para a espiritualidade, elas continuam trancadas, né? A gente só abre as portas da alma quando nós conseguimos dar uma cacetada no ego, né? Verdade. Então, o Inocêncio venceu os seus dragões na sua jornada, seus dragões internos e externos, conquistou seus tesouros e traz os tesouros para compartilhar com a comunidade onde ele nasceu. Mas não são tesouros de pedras preciosas, ouro e prata, né? São esses tesouros de uma experiência de vida, né? De ética, moral, solidariedade, né? Acúmulo de valores, né? Exatamente. Isso é, os valores. Acúmulo de valores, que leva em conta também a espiritualidade, Com certeza. a vida no geral, os tropeços da vida, Sem dúvida. né? O sucesso da vida. É. E aí é a jornada do herói, né? É a jornada do herói. É a jornada do herói. é. Aí volta lá para o ponto inicial. E sempre recomeça num andar de cima, mas você tem outra jornada que você recomeça. É espiralado, né? Não há fim. Que legal. Nós isso. todos temos aqui dentro de nós um herói latente, né? Pronto para se manifestar. Agora, tem 5 atributos para você se tornar um herói, né? O primeiro atributo é você escolher o que você quer fazer. Tá, perfeito. Segundo, se dedicar a isso 25 horas por dia, de corpo e alma. Terceiro, tirar do teu vocabulário eu já sei tudo. Ok. Você tem que estar sempre aberta a novos aprendizados. Quarto, ter coragem para pôr em prática os 3 anteriores. E se você conseguiu cumprir os 4, aí, Samira, é só ficar debaixo do pé de manga maduras e sacudir e colocá-los todos na tua cestinha e levar para casa. Que delícia. Já estou imaginando. Já vou guardar esses livros até para poder ler debaixo de uma árvore, num dia que a gente pode ler coisinhas mais gostosas, não é? E é tão interessante isso, porque o senhor estudou, né? Estudou muito também, mas viveu muito. Não, eu diria vivi. Eu li muito, né? Eu sempre li muito, mas o mais importante, Samira, é observar a natureza. É a natureza que te dá todas as lições. Se você conseguir entendê-la e pôr em prática, realmente, eu acho que você fica com os 86 anos continuando produzindo. Não é? E no final desse livro, ele agradece os mestres que guardam os tesouros, né? Não vou falar dos mestres, porque são muitos, mas ele passa pela sombra pessoal, pelo bem e o mal, pelo homem, autoconhecimento e a velhice. E outras coisas mais importantes que eu... Pode falar. Pior coisa que ocorre, a corrupção e a educação. São os 2 últimos capítulos. São pilares importantes e a gente precisa entender aonde que a gente está colocando o dedo. Acabou o programa. E eu quero lembrar que o primeiro volume, gente, o Inocência e a Criança Divina, está em audiobook. Eu tenho aqui o CD comigo, tem em audiobook. Eu acho que se entrar em contato com o nosso Valdir, ele te encaminha todas as informações de onde achar o livro. O livro está pela editora Selene. E acho que logo pela Amazon também encontra. Você encontra o livro físico na Livraria da Vila, na Martins Fontes. Tá. E também, quem gosta do livro digital, aí vai encontrar na Google, na Amazon. É só digitar então, ó, procura Inocêncio. Vai começar a aparecer um monte de informações. E depois eu coloco no meu Instagram também alguma listinha, aí você pode acessar e já clicar. Muito obrigada. Samira, foi uma alegria conversar com você. Sucesso. Tem rede social? Tenho. Diz aí pra gente. É no Instagram, agora. Valdir? Escritor Valdir Ercolani.
Escritor Valde Ercolani. Ercolani. Escritor Valde Ercolani. Aquele azinho lá, né? Vamos todos segui-los para poder conhecer mais essa história, porque tudo que está aqui é a história dele. E depois tem o YouTube. É só entrar no Google, lá no YouTube, e clicar Valde Ercolani. Entra. Cai tudo. Tá fazendo vídeo? Não tem tudo? Tem vídeo, Que tem beleza. tudo. Mas eu tenho Obrigada, Valde. eu tenho O quê? um canal lá. Diálogos com o escritor Valde Ercolani. Diálogos com o escritor. Obrigada, viu, por sua presença. Adorei esse bate-papo. Ó, história de vida que reanima a gente a entenda o chamado, entenda a busca e vamos em busca sempre do melhor. Obrigada, Valdir. Sucesso para você, viu? Gente, Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem o Jornal da Boa Notícia e amanhã, 16h30, tem mais Mundial e você. Um grande beijo e até lá.